Amém. A graça e a paz do nosso Senhor seja com todos os irmãos. Amém. Exaltamos ao Senhor pela sua presença e pela sua palavra. Dependemos da sua palavra, precisamos da sua palavra todos os dias. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias, novamente no texto que foi lido no início da reunião, o livro do profeta Malaquias, no capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. A princípio, iríamos dar continuidade ao que temos meditado, estudado no Sermão do Monte, né? Porém, essa semana, durante a reunião dos homens aqui na quarta-feira, meditando sobre a tentação de Jesus, e em meio à meditação, o João trouxe um aspecto ali sobre o amor a Deus, e ali veio um entendimento ali, aquela palavra ficou no meu coração, né? E eu fiquei orando sobre isso, e o Senhor foi me falando sobre esse aspecto da nossa vida. Então há uma carga no meu coração, né, que eu queria compartilhar com os irmãos em relação ao nosso amor a Deus. Você ama o Senhor? Né? Parece uma pergunta simples, mas é uma pergunta que ela vai no fundo do nosso coração, né? É uma pergunta que nos examina. Você ama ao Senhor? Então eu gostaria de ler aqui com os irmãos Malaquias capítulo 1, verso 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Amém. Esse texto já foi lido no início, né? Então hoje eu também tinha falado com o João desse peso que estava no meu coração, dessa palavra sobre amar ao Senhor. Então esse texto aqui, ele começa dizendo o peso da palavra do Senhor. Dependendo da tradução, vai trazer aqui peso da palavra do Senhor, sentença do Senhor. Há uma tradução que traz ainda revelação do Senhor. Há uma outra tradução ainda que traz repreensão do Senhor. E em vários locais aqui na Escritura, nos livros dos profetas, aparece a expressão sentença, peso, revelação, repreensão. É uma carga, é um peso. Ao mesmo tempo é uma revelação, porque, principalmente aqui no livro do profeta Malaquias, o contexto é que o povo tinha voltado do exílio, eles passaram 70 anos cativos, presos em Babilônia, né? Não é preso no sentido que eles estavam numa prisão, mas eles não poderiam sair da cidade de Babilônia, embora lá eles viveram lá, prosperaram, tiveram negócios, construíram casas. Então não era uma prisão como escravos no sentido de ficar dentro de uma cela. Porém, eles estavam presos que não poderiam voltar para a sua terra. Quando eles voltam, né, e reconstroem a cidade, reconstroem os muros, quando eles voltam e começam novamente a adorar o Senhor, a oferecer sacrifícios ao Senhor, eles estão totalmente secos, sem vida, sem discernimento. Eles não estão oferecendo ao Senhor uma oferta agradável. Eles estão com seus corações endurecidos.
Aqui na minha Bíblia, o título, em cima do capítulo 1, diz assim: a ingratidão do povo e o formalismo dos sacerdotes. Tudo se reduziu a um formalismo, algo sem vida, um ritual, um cerimonial. Eles ficaram religiosos, estavam fazendo aquilo automaticamente como robôs, sem nenhuma honra ao Senhor. Por isso que o Senhor ele vai reivindicar aqui no versículo 6, ele diz assim: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dissestes: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Então, como o João já disse, eles fazem muitas perguntas. Eles perguntam em que o Senhor nos amou, no verso 2, e aqui também os sacerdotes perguntam em que desprezamos o teu nome. Eles estão sem discernimento. Eles estão desprezando o Senhor e não estão sabendo que estão desprezando o Senhor. Eles não estão amando o Senhor e nem estão sabendo que não estão amando. Eles estão desonrando ao Senhor e não sabem que estão desonrando. O Senhor tem que trazer luz, o Senhor tem que trazer revelação, e isso através do profeta. O profeta, ele traz a revelação. O profeta, ele traz o estado real das coisas aos olhos de Deus. Porque às vezes pode parecer que aos nossos próprios olhos está tudo muito bem, estamos bem. Mas nós queremos saber como Deus nos vê, como estamos debaixo dos olhos do Senhor, como o Senhor está vendo nosso coração. E o Senhor está vendo os nossos corações. Como você está diante do Senhor? Como está a sua vida? O pessoal costuma, nessa época, fim de ano, mês de dezembro, e as pessoas ficam refletindo, um momento de mais reflexão, um balanço final do ano, o que aconteceu esse ano, o que eu fiz. Há muitas promessas, fica um clima de ano que vem eu vou fazer isso, de projetos, de planejamento. Isso é normal em todo mundo, as empresas. Lá na minha empresa eles fizeram uma reunião, uma imersão, 2 dias, não podia nem levar o celular, Eu não participei, mas o meu supervisor participou, porque era uma reunião estratégica de planejamento para o ano que vem. Então, nós devemos considerar a nossa vida diante do Senhor. Então, o Senhor ele vai trazendo esse peso. É um peso, é uma carga, é uma revelação, porque revela o atual estado do nosso coração. O Senhor traz um diagnóstico. Ele faz um raio-x, ele mostra como que estamos por dentro. O que importa para o Senhor é como você está por dentro. Embora você esteja aqui, estejamos todos nós aqui, mas o Senhor, porém, sonda o nosso coração. Certa vez o Senhor disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Era uma adoração vã. Então, a primeira coisa que o Senhor traz para despertar o povo, o Senhor diz assim: eu vos amei. O Senhor tem nos amado, irmãos. O Senhor nos ama. E o seu amor por nós tem que causar um impacto de gratidão na nossa vida, de rendição, de amor a Ele também. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas alguém que não tem essa consciência do quanto que foi amado, ele pouco ama o Senhor também. Se eu não souber o quanto Ele me amou, eu vou ser ingrato, não vou demonstrar tanto amor. Vamos abrir nossa Bíblia aqui no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 12.
Vamos ver que amar é o grande mandamento. Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28, Marcos 12, 28. Aproximou-se dele, de Jesus, um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Esse é o grande mandamento. Em primeiro lugar é: ouve, ó Israel. É ouvir o Senhor. Inclinar os nossos ouvidos ao Senhor. Não é apenas o sentido de escutar, mas é ouvir aqui, é aceitar no coração, é receber a palavra, é concordar com tudo o que você está ouvindo da palavra de Deus, é dizer amém no coração: amém, eu aceito, Senhor. Eu concordo, eu me submeto. Isso é ouvir. Então o mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Você sabia que a única, os únicos que têm um Deus único são os cristãos. Os judeus, eles têm essa crença monoteísta, creem em um único Deus, né? E os outros povos, as outras nações, os povos pagãos, idólatras, eles têm muitos deuses. Em muitas culturas, em muitos povos idólatras, eles não veem nenhum problema em a pessoa ter vários deuses e adorar vários deuses ao mesmo tempo. Se você está aqui no Brasil, você vai falar, você visita uma pessoa e fala: eu vim aqui falar sobre Deus, a pessoa entende. Mas se você estiver num outro país, na Índia, por exemplo, e falar: eu vim aqui falar sobre Deus, eles vão dizer assim: qual deles? Nós temos mais de 1 milhão de deuses na Índia. Eles não veem problema em as pessoas terem vários deuses. Porém, o Senhor, ele é exclusivo, ele é o único Deus. Por isso ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem alguma. Porque realmente ele nos ama. Ele deseja uma aliança conosco. Numa aliança de fidelidade, de lealdade. Você só tem como ser fiel e leal a uma pessoa. Ninguém pode servir 2 senhores, porque enquanto você está honrando um, você está deixando o outro de lado, você está deixando de honrar o outro. Enquanto você está se devotando a um, você está desprezando o outro. É como uma aliança de casamento, em que nenhum marido vai aceitar repartir a sua esposa com outro homem, e vice-versa, a esposa aceitar dividir o seu marido com outra mulher. Então a monogamia, o casamento homem e mulher, apenas um homem com uma mulher. A aliança de Deus com o seu povo é assim também. Por isso que Deus tem ciúmes de nós. Se você começa a se inclinar a outros deuses. Mas que inclinar a outros deuses, você vai dizer: eu não pratico idolatria, eu não me ajoelho diante de uma estátua, diante de uma imagem de escultura. Mas o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós fabricamos muitos ídolos. E a maior idolatria é a egolatria. É o homem adorar a si mesmo. É você amar tanto a si mesmo que não consegue amar a Deus. Porque você ama a si, não consegue amar
o Senhor. Então, o primeiro mandamento é amar o Senhor. E nisso resume toda a lei. Se você amar ao Senhor e amar ao próximo como a ti mesmo, você vai estar cumprindo toda a lei e os profetas. Todos os mandamentos vão ser obedecidos nesse mandamento, que tem essas duas partes, amar a Deus e amar ao próximo. Né? Então, é isso que o Senhor pedia do seu povo. O Senhor queria ser amado pelo seu povo, porque assim também o Senhor amou o seu povo. Vamos ler aqui em Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10, no versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma? É isso que o Senhor pede de nós, irmãos. O temor anda junto com o amor, que temas ao Senhor, que o ames, que ande nos seus caminhos, que o sirva. Sempre com tudo, com todo o coração, toda a alma, todas as forças, todo o coração. O Senhor pede tudo, porque uma entrega pela metade não honra ao Senhor. Você, na sua experiência de casamento, você queria só a metade do seu cônjuge? Não. Há uma exigência total, uma aliança. Você não vai repartir o seu cônjuge. Você quer que ela o ame de todo o coração, a sua esposa. Você, esposa, deseja que seu marido a ame completamente. Seu marido vai chegar e falar: eu amo você 50%, e 50% eu amo outra pessoa. Não. Não existe aliança de casamento assim. Você não vai num casamento, numa cerimônia, e vai ver um casamento sendo feito dessa maneira, nesses termos das condições do casamento. Assim também com o Senhor. E o Senhor é digno de tudo. Se Ele é digno de todo o nosso coração. Não somente uma parte da nossa entrega, uma parte da nossa consagração. Ele é digno de tudo. Você tem amado o Senhor? O quanto você tem amado o Senhor? Olha, irmãos, há vários textos. Eu vou ler alguns textos aqui. Diz assim, ó: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Coroa da vida, o Senhor tem prometido aos que o amam. Você deseja a coroa da vida? Amém? Eu quero a coroa da vida, então eu tenho que amar o Senhor. Isso é Tiago 1,12. Tiago 2,5 diz assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Reino que prometeu aos que o amam. Olha quantas promessas que estão relacionadas a amar o Senhor. Para você, o condicional aqui é você amar o Senhor. Se você ama a Ele, você está enquadrado nessa promessa. Também em 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
Mais uma vez, Deus tem preparado coisas tremendas, coisas que ninguém nunca imaginou. Para quem? Para os que o amam. Temos amado ao Senhor? Também em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes lemos e esquecemos desse detalhe, daqueles que amam. Mais um texto aqui, tem muitos textos, né? 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aqui fala de amar a vinda do Senhor. Você tem amado a vinda do Senhor? Temos amado a sua vinda, desejado no nosso coração? Então, olha só como nós precisamos ter o nosso coração diante de Deus exposto. O Espírito Santo, ele é responsável por derramar o amor de Deus no nosso coração e nos encher. O seu coração está cheio de amor? Cheio de amor por Deus? Nós precisamos de um batismo de amor. Como precisamos ser batizados no amor de Deus. A Bíblia diz assim, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Eu preciso disso, eu preciso ser cheio de Deus. Uma pessoa que conhece o amor de Cristo, ele vai ficar cheio de Deus, cheio de amor, cheio de gratidão. Então, o amor, ele deve ser completo. O amor, ele deve ser completo. Vamos ler aqui uma passagem, Lucas capítulo 7, um texto bem conhecido que já meditamos algumas vezes, Evangelho de Lucas, no capítulo 7. E se eu vou abrir aqui a Bíblia. Lucas 7, a partir do 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, Jesus, né? E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhe-os com os cabelos na sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outros 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés.
não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse para a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém. Nós sabemos aqui que esse homem era um fariseu, ele era um homem religioso, ele convidou Jesus, ele era o anfitrião que estava recebendo, mas a verdadeira anfitriã aqui que recebeu Jesus mesmo, bem, foi essa mulher. E nem é dito o nome dela, uma mulher pecadora, mas ela é que recebeu Jesus de fato, honrando. Mas a religião, esse homem religioso, esse fariseu, ele fez muito pouco para Jesus. Ele entregou muito pouco. A religião, ela tem uma entrega parcial. Uma entrega só visando benefícios. Na religião é assim. Nas religiões dos homens, não é assim? Muitas campanhas, muitas trocas, negociações, barganhas com Deus. Se você der isso, vai receber isso. As pessoas se dão apenas em troca de um favor, como que podem, assim, negociar com Deus, acreditam nisso. Então, a religião, ela tem uma entrega dividida. O religioso, ele tem um coração dividido. Ele não tem um coração inteiro para Deus. Existem algumas expressões na Bíblia que falam coração inteiro, inteireza de coração. Em outras traduções, a expressão um coração íntegro. Íntegro significa inteiro, total, não pela metade. Existem também algumas expressões ao contrário disso. Obrigado. Um coração dobre, coração dobrado, é um coração dividido. Então, aqui esse homem, de uma maneira religiosa, ele convidou Jesus, mas ele não ofereceu muitas coisas. E Jesus explicou por quê. Por que Simão demonstrou tão pouco amor? Porque ele achava que ele não foi perdoado. Ou ele achava que não tinha tantos pecados e por isso não demonstrou tanto amor. Mas aquela mulher sabia o quão pecadora ela era. Ela sabia. Então ela demonstrou tanto amor, porque ela sabia do amor de Deus sobre a vida dela. Por isso ela demonstrou muito amor. Ela tinha uma dívida muito grande. Se demonstramos pouco amor ao Senhor, é porque achamos então que a nossa dívida era muito pequena. Eu quase não tinha pecados, então o Senhor me perdoou uma dívida muito pequena e eu demonstro pouco amor. Mas a verdade, irmãos, que todos nós tínhamos uma dívida absurda, impagável por nós, uma dívida cruel que nos levaria à morte, porque não tínhamos como pagar. Nenhum de nós tinha uma dívida pequena, porque qualquer pecado cometido contra o Senhor é uma terrível ofensa, é uma grande ofensa. E fomos perdoados de uma dívida muito grande. Por isso devemos amar muito o Senhor, porque Ele nos perdoou muito de muitos pecados. Por isso devemos demonstrar amor. Então devemos fazer esse pensamento, essa avaliação. O quanto você tem demonstrado? Você demonstra, e eu, como essa mulher, lágrimas, choro,
entrega. Ela derramou esse perfume. Ela se colocou aos pés do Senhor. Ela o adorou. Ela lavou os pés do Senhor. Enxugou com seus próprios cabelos. Ela estava com os cabelos ali aos seus pés. Ela estava humilhada, prostrada, reconhecendo o Senhor. A religião ela só entrega a Deus o que não vai afetar o seu planejamento. Muitas pessoas elas só se entregam ao ponto de não afetar o seu conforto. Mas quem entrega assim, só pela metade, na verdade não está entregando nada a Deus. Essa entrega com reservas não honra verdadeiramente a Deus. Nenhuma entrega parcial pode honrar aquele que se entregou completamente, totalmente. Não condiz com a dignidade. Se o Senhor é digno, Ele é digno de toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com tudo que temos, que somos, Ele é digno disso. Então o amor ele deve ser completo. Aqui no livro de Tiago, vamos ler aqui, Tiago capítulo 4, versículo 4. Tiago 4, 4. Ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Então, Tiago está falando que aquele que ama o mundo, aquele que tem amizade com o mundo, ele já se constituiu inimigo de Deus. Ele está desprezando o Senhor. O mundo é oposto a Deus. O mundo é contrário a Deus. O mundo odeia a Cristo, os cristãos. O mundo inteiro jaz no maligno. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o apóstolo João resume o que é o mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso tudo constitui o mundo. Se nós amamos essas coisas, nós não conseguimos amar a Deus. Não dá para encher. Se seu coração está cheio com alguma coisa, não dá para o Senhor habitar ali e preencher esse espaço. Se você está cheio das preocupações com esse mundo, você não consegue amar a Deus. Você não consegue amar a Deus da maneira como Ele deve ser amado, da maneira como Ele deve ser adorado e reconhecido, porque outras coisas ocupam e preenchem. Por isso a Bíblia vai dizer, ali do coração, a palavra semeada no solo ali, a semente que caiu entre os espinhos, e a semente cresce, mas não frutifica. E Jesus explicou que assim são aqueles que ouvem a palavra e creem. Porém, os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas, aqueles que querem ser ricos, caem em tentação lá, cilada. Essas coisas, os cuidados dessa vida, sufocam a palavra e a pessoa fica infrutífera, não produz frutos para o Senhor. Por que não há a palavra ali? Há, mas está sufocada pelos cuidados desse mundo. Tem preocupações nessa vida que estão sufocando você. Não consegue a palavra frutificar, desenvolver. São espinhos. Precisamos romper com todos os espinhos. Amém? Romper com todo embaraço. A Bíblia diz, deixando o pecado e todo o embaraço. Deixando o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Às vezes sabe por que as pessoas vão perder o reino de Deus?
não vão entrar no reino, vão perder a presença de Deus já nesse tempo presente e no porvir, por causa de coisas minúsculas, pequenas, como Esaú, que por um prato de comida, um prato de lentilhas, ele vendeu a sua primogenitura. Ele trocou aquilo que era eterno por algo passageiro. Um prato de comida, a troco de comida, eles se venderam. Tem gente se vendendo por coisas pequenas, banais, corriqueiras, cotidianas, as preocupações diárias. Por isso Jesus disse, na sua vinda, as pessoas vão andar só pensando em comer, beber, vestir, casar, dar-se em casamento. Como nos dias de Ló, plantavam, edificavam, compravam, vendiam. São tudo coisas corriqueiras da vida cotidiana, mas que vão prender as pessoas e as pessoas vão ficar impedidas de perceber a vinda do Senhor. Por que o Espírito Santo está falando isso conosco, irmãos? Hoje é um dia de livramento, de libertação. De sermos livres desses espinhos sufocando, mas sufocando. Ervas daninhas vão sugando a seiva, a vida, a pessoa vai murchando. Mas o Senhor é presente, o Senhor ele pode vivificar. Mas é preciso arrancar essas ervas daninhas. Vão cercando o coração. Eu me lembrei agora de uma imagem daquele livro, O Coração do Homem. Havia um livro, O Coração do Homem, era um folheto evangelístico, e havia em cada página um retrato de um coração, um rosto, e um desenho de um coração, e a cada quadro ele vai mostrando as etapas de um homem perdido no mundo, aquele coração cheio de espinhos, cheio de elementos ali, animais, coisas representando vício, pecados. E à medida que vai passando, né, quem se lembra desse? Se lembra desse folheto? Ele vai mostrando, o coração vai mudando, ele vai fazendo uma ilustração. Eu estava lembrando agora, o Senhor me trouxe à mente um coração com espinhos em volta, esmagando esse coração. Mas que o Senhor nos liberte hoje, que sejamos livres. Então, o Tiago vai dizer que a pessoa que está amando o mundo, ele é um adúltero, ele está adulterando com o mundo contra Deus, porque Deus é o nosso Senhor. É como a relação de um marido e uma esposa. E no verso 5 ele diz assim: ou pensam vocês que em vão diz a Escritura que o Espírito que em nós habita tem ciúmes? A Escritura diz que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito Santo tem ciúme, tem zelo. Ele não quer que você se incline para algo que venha a ofender, desonrar o noivo com o qual você está comprometido, Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo que habita em nós, ele é zeloso, ele é ciumento, porque ele quer nos preservar. Ele tem essa incumbência, essa responsabilidade, o Espírito Santo, de levar a noiva para o noivo, Jesus Cristo. A noiva é a igreja. O Espírito Santo é representado ali naquele casamento de Isaac, Rebeca, em que Abraão envia o servo ali é o Espírito Santo. Então ele tem essa responsabilidade de levar a Rebeca, que representa a igreja, para Isaac, que representa Jesus. O Espírito Santo hoje está com essa responsabilidade com a nossa vida, por isso que ele tem ciúmes de nós. Em Ezequiel, capítulo 8, vamos ler a Bíblia aqui em Ezequiel, capítulo 8. No versículo 3, existe uma expressão aqui, ela aparece algumas vezes na Bíblia. Ezequiel 8, verso 3.
e estendeu a forma de uma mão, me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu. Me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. Essa expressão aqui, havia uma imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. Tem algumas traduções que dizem a imagem, a tradução dos capuchinhos, ela diz assim, onde era o lugar do ídolo rival que provoca ciúmes. Um ídolo rival, um rival de Deus. Deus não aceita, não vai tolerar nenhum rival tomando o lugar que é dele, na nossa vida, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Tem que ser o Senhor ocupando e preenchendo nossa mente. Você imagina, eu sempre vou trazer aqui, porque fica fácil de entendermos, a relação conjugal, o casamento. Imagine um casal recém-casado, eles se amam muito, claro, obviamente. Imagine que a esposa recém-casada, os dois ali, amando, e ela diz, puxa, você pensa em mim? E ele diz, tem uma outra pessoa que fica na minha cabeça o dia inteiro. Como assim? Minha cabeça fica uma outra mulher que não sai da minha cabeça. Já ia começar a primeira briga, né? E com certa razão. Não tem sentido. Se uma esposa vai ficar ofendida com isso, o Senhor também. Se os seus pensamentos só são preenchidos com outras coisas, outras pessoas, mas nada do Senhor. Se não pensamos no Senhor em nenhum momento. Será que o amamos? Se não preenche, se o Senhor fica fora dos nossos planos, dos nossos projetos. Então aqui fala de uma imagem que provocava ciúmes a Deus. Qualquer outro ídolo, rival, é uma ofensa ao Senhor. É provocar a ira de Deus. É como, imagina uma esposa e ela coloca um quadro na parede da sala de um outro homem com muita aparência. E o marido vai dizer, quem é esse homem? É porque eu acho bonito. Como assim? Ou vice-versa, o marido faz isso. Ninguém dentro do casamento vai aceitar outra imagem. Você trabalhando na sua mesa de escritório, você vai colocar uma outra foto que não seja a sua esposa, uma outra mulher, a não ser que for sua mãe, alguma coisa assim, mas os irmãos estão entendendo, né? O que eu estou dizendo é que dentro da aliança não se aceita isso. E a nossa aliança com Deus também é assim que Deus queria se relacionar com o seu povo. É assim que Deus quer se relacionar conosco. Então fala a imagem que provoca ciúmes, o ídolo rival. E eles provocaram ao Senhor com zelos, provocaram o Senhor a ciúmes. E eu queria aqui, para resumir nessa noite, aqui colocar algumas questões como um teste, assim, se amamos ao Senhor. Isso aqui eu estava meditando um livro de um irmão que fala bem profundamente sobre esse assunto. Na verdade, ele fala sobre santidade e tem um capítulo que ele fala sobre amar ao Senhor. Ele ressalta o fato de Jesus, naquela conversa com Pedro, na ressurreição, Jesus já ressurreto dentre os mortos. Pedro havia negado ao Senhor 3 vezes, e agora Jesus está ali com Pedro.
e Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Essa pergunta que o Senhor faz para cada um de nós. O Senhor pergunta: você me ama? Esse irmão, ele diz que Jesus queria que a gente compreendesse do que deve depender o nosso cristianismo, a nossa fé. Parece uma pergunta simples, mas é uma pergunta que penetra no nosso coração. É uma pergunta fácil de entender, mas ela contém um assunto que coloca a gente à prova, que colocou Pedro à prova ali naquele momento. Se um homem ama Cristo de verdade, tudo está correto. Se não ama, tudo está errado. E esse irmão ele coloca algumas coisas, né? Quando você ama uma pessoa, vamos colocar aqui, né, dentro de um casamento, a experiência, quando estão ali se conhecendo, estão noivos, vão se casar, se casaram. Quando amamos uma pessoa, nós gostamos de ouvir a respeito dela. Você fica feliz de conversar com essa pessoa, de saber sobre ela. Você dá toda a atenção quando as pessoas falam sobre ela, você quer ouvir, você quer saber. Você está interessado porque você ama essa pessoa. Assim também deve ser com o Senhor. Se amamos uma pessoa, nós gostamos de ler sobre ela, saber sobre ela. Você se interessa por um assunto, você se interessa por um esporte, você procura pesquisar sobre aquilo, sobre um trabalho que você quer fazer, sobre uma pessoa, você pesquisa, você quer saber sobre aquilo, você se intera daquele assunto. Aqueles que amam a Cristo, eles querem saber tudo sobre Cristo. Eles vão mergulhar nas Escrituras porque eles querem saber tudo sobre Jesus. Eles vão querer saber tudo sobre Cristo. O verdadeiro cristão, ele se deleita em ler as Escrituras, porque elas falam daquele a quem nós amamos. Não é uma tarefa cansativa, porque para aqueles que amam o Senhor, é um prazer ler esse livro. Para aqueles que amam a Deus, todo prazer. É um prazer estar e amar aqueles que amam o Senhor também. Se amamos alguém, nós gostamos dos seus amigos, dos amigos dessa pessoa de quem amamos. Nós temos uma inclinação em relação a eles, mesmo sem os conhecer. Nós somos atraídos a eles, os amigos de quem amamos, pelos laços de amor que nos unem a uma mesma pessoa. Quando encontramos os amigos do nosso Senhor, quem amamos, nós não nos sentimos como se fôssemos estranhos. Existe um elo de união entre nós. Eles amam a mesma pessoa que nós amamos. Não é assim? Encontramos os irmãos, né? Irmãos que você nunca viu, não conheceu, conhece, está no retiro. E não é estranho. Sabe por que ele não é estranho a você não é estranho a ele? Porque vocês dois amam a mesma pessoa. Vocês estão unidos e vinculados pela mesma pessoa, que é o centro da vida dele e da sua vida. Isso se nós amamos ao Senhor. Por isso que há uma afinidade. E você pode falar, e esse deve ser o assunto, que não deveria haver nenhum impedimento se você encontrar qualquer cristão de qualquer grupo religioso, denominação, deveria existir esse prazer e liberdade de você falar sobre Cristo. Infelizmente, muitos querem falar religião. A primeira coisa que querem discutir de qual igreja é daquela que crê assim, dessa que crê assado, qual a doutrina. Mas se você falar, puxa, mas Jesus é maravilhoso, né? Ele vai ficar até meio assim. Ele quer primeiro definir, saber se você é pentecostal, se é neopentecostal, se é tradicional, se é conservador, se é avivado, se é... Puxa, e fale assim, puxa, mas o Senhor me amou, me salvou, o Senhor também salvou a sua vida.
como Jesus é bom, né? Você vai falar assim, ele vai ficar até sem graça. Assim. Mas esse deveria ser o assunto, a base da unidade, independente de crenças, doutrinas, essas particularidades. A nossa centralidade, a nossa unidade é Cristo, Cristo mesmo, o Senhor. Se amamos uma pessoa, somos zelosos a respeito do seu nome e da sua honra. Nós não gostamos de ouvir as pessoas falarem mal de quem nós amamos. Nós vamos ficar ofendidos como se estivesse falando de nós mesmos, se falarem mal do nosso Senhor. Porque amamos o Senhor. Se amamos alguém, gostamos de conversar com ele. Né? Por fim, quando amamos uma pessoa, queremos estar sempre com ela. Nós pensamos nessa pessoa amada, queremos ouvir a respeito dela, ler sobre ela, falar com ela, estar sempre na sua companhia. Se amamos ao Senhor, devemos amar a sua presença. Se amamos ao Senhor, amamos estar na sua presença, estar com outros que amam o Senhor. Se amamos o Senhor, amamos aqueles que são do Senhor, os irmãos, a igreja. Então, todas essas colocações, elas são assim para checar os nossos corações. Porque é uma pergunta que, você ama o Senhor? Eu amo, claro. Como não amar o Senhor? Ele é tão bom. Mas a questão é, se há esses critérios, esses tópicos, como eu coloquei, existe isso na nossa vida? Amamos ao Senhor assim, pensamos nele, amamos estar com ele, amamos ler sobre ele, amamos estar na sua presença, amamos o adorar, o bendizer, o louvar. Jesus disse, aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos. Ele procura saber os mandamentos do Senhor. Como um homem, certa vez, estava lendo a sua Bíblia, alguém disse, o que você está fazendo lendo a Bíblia? E ele disse, eu estou procurando mandamentos para obedecer. Ele disse, eu estou lendo a Bíblia porque eu estou procurando mandamentos para obedecer. Temos amado o Senhor. São 21 horas. Eu vou ler um texto aqui em 1 Reis 11:1. Eu quero muito orar nessa noite. Meu coração está assim muito tocado pelo Senhor nessa noite. Por um lado, há um peso no meu coração, sabe? Mas por outro lado, há uma alegria pelo fato do Senhor estar falando sobre isso. Porque se o Senhor está trazendo esta palavra, é porque Ele quer fazer algo nesse sentido. Ele quer corrigir o que precisa ser corrigido. Ele quer quebrar o que precisa ser quebrado. Ele quer preencher o que está vazio. O Senhor fala para isso. A sua palavra é viva e eficaz. Primeiro livro de Reis, no capítulo 11, a partir do versículo 1, aqui ele vai falar sobre o rei Salomão. Primeiro Reis 11, verso 1, diz assim, e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas ou estrangeiras, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Iduméias, Sidônias e Epeias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas.
e suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito ou inteiro para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então, irmãos, aqui um exemplo do rei Salomão. Salomão, nem com 1000 mulheres, Salomão conseguiu preencher o lugar do amor de Deus no coração dele. Todo homem fraco em relação ao amor de Deus, ele vai procurar o amor das mulheres. Mas ninguém pode preencher e realmente satisfazer como o amor de Deus. Somente o amor de Deus enche, preenche, satisfaz. O amor de Deus nos guarda. Então Salomão, ele ficou ali com o coração dividido. Ele quebrou um mandamento, as mulheres estrangeiras, das quais o Senhor tinha dito que não era para se aparentar com elas, a estas que o Senhor proibiu, Salomão se apegou a elas com amor. E aí o seu coração já ficou ali, não um coração perfeito, a palavra perfeito aqui é um coração inteiro, ele já não era inteiro de Deus. Agora haviam outros deuses, rivais, disputando um lugar que era por direito somente ao Senhor. Então, irmãos, que o nosso coração seja inteiro do Senhor. Esse é o desejo do Senhor. Nosso coração seja totalmente do Senhor. Aqui em Romanos 5, vou terminar aqui lendo esse verso que eu citei, Romanos capítulo 5. Diz assim no verso 5, Romanos 5, 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo, ele tem essa prerrogativa de Deus, ele pode fazer isso, derramar o amor de Deus no nosso coração. Ele pode nos encher nessa noite de uma tal maneira que sejamos purificados de outras coisas que disputam o lugar de Deus. Amém? Queremos isso, irmãos? Você quer ser totalmente Senhor? Nós não podemos falhar, irmãos, como o povo de Israel falhou. Era o primeiro mandamento: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor com todo o seu coração, todas as tuas forças, com todo o seu entendimento. Eles falharam. Salomão falhou. Mas nós queremos isso, obedecer esse mandamento, ouvir a Deus, e o nosso coração ser todo dele, o nosso entendimento ser preenchido por ele. Então, irmãos, nessa noite, nós precisamos renunciar coisas que embaraçam, espinhos, coisas até mesmo lícitas desta vida, coisas naturais desse mundo, mas se
te impedem de frutificar, te impedem de desenvolver a fé. Coisas desse mundo não são, podem não ser pecados. Se há algum pecado, arrependa-se, peça perdão ao Senhor. Mas são coisas que podem não ser pecados, mas que impedem, que embaraçam, que atrapalham você ser cheio do amor de Deus. Então precisamos renunciar, repudiar, nos esvaziar. Em relação a experimentarmos o amor do Senhor, não há como nós amarmos ao Senhor, não conseguimos amar a Cristo se nós não formos humildes. Se não formos humildes, não conseguimos amar. Porque o contrário do humilde é ser soberbo, e o soberbo ele só ama a si mesmo. O soberbo ele não consegue amar, porque ele ama tanto a si próprio, ele não consegue amar ninguém. Porque tudo vai gerar em torno dele mesmo. Se ele vai levar alguma vantagem, algum benefício, tudo gira em torno dele. Porque ele é o centro, então ele não consegue amar. Por isso que temos que nos despir. Nos despir. A Bíblia diz que devemos nos despir do velho homem com seus feitos e nos vestir do novo, que se renova para o conhecimento daquele que o criou. Um novo homem que é criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade, está escrito. Eu preciso nessa noite, quero isso aqui que está escrito, de ser cheio de toda a plenitude de Deus e conhecer o amor de Cristo. Você vê as pessoas desse mundo, elas amam algo, e elas mergulham naquilo, Eu sei de uma pessoa que ele gosta muito de pescar. Então ele sabe tudo sobre pesca, ele sabe todos os tipos de isca, ele sabe todos os tipos de anzóis, ele sabe todos os equipamentos, ele vê todos os programas de pesca, ele sabe os tipos de peixe, ele sabe onde existem os peixes, quando dá peixe, quando não dá peixe, pelo clima, porque é um assunto que ele gosta, que ele ama. Então ele se dedica àquilo, ele sabe sobre aquilo. E assim pode ser outra coisa na sua vida. Mas o que deveria ser do mesmo jeito seria Cristo, a igreja, a Bíblia, o reino de Deus. Se amamos a Cristo, nós queremos saber tudo sobre Cristo. Queremos saber o que Ele odeia, o que Ele ama, o que Ele gosta, o que Ele detesta. Como eu posso agradá-lo? Tudo relacionado a Ele. Onde fala dele? Está na Bíblia. Então eu vou ler toda a Bíblia porque eu quero saber tudo sobre Ele. Porque eu o amo. Sabe por que você não tem conseguido amar ao Senhor assim? Porque as coisas que são pecado e outras coisas também que não são pecado, mas que afetam a sua alma, o seu sentimento, a sua mente, que tomam conta dos seus pensamentos, essas coisas fazem você ficar endurecido, enrijecido, meio insensível, meio que duro, e não consegue amar a Cristo com um amor quebrantado, de entrega, de renúncia. Porque outras coisas estão enchendo a sua cabeça, enquanto Cristo devia encher a sua cabeça. Ele quer encher sua mente nessa noite. O Senhor tem trazido essa palavra porque Ele nos ama, irmãos. Ele tem trazido à memória o amor dele por nós, para despertar o nosso amor por Ele. Nós tomamos a ceia é um memorial.
Jesus falou, façam isso em memória de mim, para a gente não esquecer do amor dele por nós. Então, nessa noite, vamos ser livres, vamos corresponder a essa palavra, porque o Senhor envia essa palavra e a palavra não volta vazia, né? Então, ela tem que voltar com uma reação da nossa vida, do nosso coração para o Senhor. O que faremos, pois, irmãos, diante dessa palavra que vem para desnudar o nosso coração, para expor a nossa real condição? O que eu posso fazer diante do Senhor? A não ser me humilhar diante dele. Oh, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Vamos nos humilhar perante o Senhor.